O ex-presidente Lula já conseguiu fazer muita coisa difícil no Brasil. Reduziu a desigualdade, reduziu a pobreza, fez o país ter reservas em dólar que nunca tinha tido na história, superiores a 300 bilhões de dólares, mas desta vez ele superou. Ele conseguiu um verdadeiro milagre. Lula conseguiu fazer a justiça brasileira ser rápida. A Folha de São Paulo desta terça-feira, 28 de novembro, dá conta de que o ex-presidente Lula conseguiu o milagre de fazer cair drasticamente o tempo de julgamento das ações na segunda instância. A matéria impressiona porque ela demonstra que em 2015 o judiciário em segunda instância, no caso o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, julgou 3 casos. Em 2016 foram 5 casos e em 2017, pasme, foram 15 casos. Então há um aumento de uns 500% nos últimos tempos na eficiência desse tribunal quando é para julgar Lula, quando é para julgar petistas e aliados ou ex-aliados do PT. Ao mesmo tempo, o mesmo Tribunal Regional Federal da 4ª Região toma agora uma decisão literalmente revoltante. A decisão é a seguinte: o tribunal manteve o bloqueio dos bens do Lula. Mas por que isso é revoltante? Porque esse bloqueio foi pedido há 9 meses. 9 meses antes de o juiz Sérgio Moro decretá-lo em primeira instância. O Lula recorreu à segunda instância e a segunda instância manteve a decisão do Moro de manter bloqueado os bens do ex-presidente. Porém, o Ministério Público, quando pediu ao Sérgio Moro para bloquear os bens do presidente Lula, disse que havia o risco de o ex-presidente vender os seus bens e eles não poderiam ser usados para ressarcir a Petrobras de um provável prejuízo causado pelo ex-presidente ao receber propina para facilitar algum negócio. Ocorre que o ex-presidente não era mais presidente da República quando a medida que dizem que ele teria tomado foi tomada. Ele já era ex-presidente, então ele não teria poder para isso. Mas o mais interessante é o seguinte: se o Ministério Público diz que havia urgência em bloquear os bens do ex-presidente, por que é que o juiz Sérgio Moro demorou 9 meses para pedir o bloqueio dos bens? Se fosse verdade do Ministério Público que o Lula ia se desfazer dos bens e frustrar as investigações, ora bolas, então haveria que ter tomado essa decisão de bloquear os bens dele com urgência. Não, foi tomada só 9 meses depois e agora a segunda instância confirma a decisão do Moro, sendo que os bens continuam lá e nada indica que haveria qualquer tipo de ação do ex-presidente para dificultar a ação da justiça e se evadir com os bens que foram bloqueados. A justiça ser rápida é bom para o Brasil. Um dos piores problemas nesse país é a lentidão da justiça. O problema, minha gente, é quando a justiça é rápida para alguns e é lenta para outros. E é isso que está acontecendo. Não há justiça quando a justiça não é igual para todos. Se a justiça é leniente com alguns e dura com outros, não é justiça. É perseguição àqueles com os quais ela é dura e a leniência com aqueles com os quais ela é branda. Isso acontece, por exemplo, nesse caso da velocidade com que a justiça julga os casos. Faz 2 anos, praticamente 2 anos, que o ex-presidente do PSDB, Eduardo Azeredo,
foi condenado em primeira instância no caso do Mensalão Mineiro. O ex-deputado Eduardo Azeredo, do PSDB, foi condenado a 20 anos e 10 meses no chamado Mensalão Tucano, pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A defesa do político disse que vai recorrer da decisão. Em nota, o PSDB afirmou que a decisão de primeira instância surpreendeu a todo o partido. Eleito governador de Minas Gerais em 1994 pelo PSDB, Eduardo Azeredo concorria à reeleição em 1998. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o tucano foi o principal beneficiário do esquema de desvio de verbas de estatais para a campanha eleitoral. A fraude funcionava por meio de repasses para o suposto patrocínio de eventos esportivos. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, e a Companhia Mineradora de Minas Gerais, a Comig, teriam repassado cada uma R$1,5 milhão à SMPMB de Marcos Valério. Do Banco do Estado de Minas Gerais, o BENGE, teriam saído outros R$500 mil para o suposto esquema. Em 2014, Azeredo renunciou ao mandato de deputado federal e, assim, sem o foro privilegiado, conseguiu atrasar a decisão da Justiça. Desde o início deste ano, Eduardo Azeredo ocupava o cargo de diretor executivo das áreas internacional e de tecnologia, ciência e inovação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, com salário de R$25 mil. Em agosto deste ano, o Azeredo foi condenado em segunda instância, finalmente. Porém, ele ainda tem direito a mais recursos, a mais protelação. O processo dele começou em 2005. Só terminaram de condenar o Azeredo até a segunda instância, onde querem condenar o Lula, em 2017. São 12 anos para condenar o Azeredo. E querem condenar o Lula em 6 meses, em segunda instância. A gente lembra que o caso do Mensalão Mineiro, ou Mensalão Tucano, vem de 1998, vem da campanha eleitoral de 1998. Esse caso ainda não foi julgado às portas de 2018. O caso do Aécio Neves, o STF toma para o Aécio Neves uma decisão totalmente diferente da que tomou para o Delcídio Amaral. Então, pessoal, a verdade é que a justiça brasileira virou um partido político, ela age perseguindo políticos de uma tendência e aliviando para políticos de outra tendência. O Aécio Neves, após tudo que se sabe dele, está lá no Congresso, garboso, fazendo contatos, escondendo provas, ocultando provas, destruindo